Segundo informações da Polícia Rodoviária, ao todo são 9 estados afetados pela paralisação dos caminhoneiros, que bloqueiam parcialmente ao menos 38 pontos em rodovias estaduais e federais do Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caminhões de carga estão parados nos acostamentos. Para este motorista da cidade de Alterosa, que busca combustível em Ribeirão Preto, o que o governo está fazendo é uma falta de respeito com os caminhoneiros do Brasil. Os nossos governantes, os nossos governos, eles precisavam ter um pouco mais de consciência, porque o brasileiro hoje já vive uma crise, A crise do brasileiro hoje já não está fácil. Nós que somos brasileiros, nós que estamos na estrada, a gente vê o dia a dia, o sofrimento dos próprios motoristas, imposto, Então não está brincadeira. E está parando. A turma está parando, eles estão reivindicando as melhores condições de trabalho, E com total direito, Porque está precisando mesmo. E o custo para você manter um veículo pesado desse aqui, O risco, de própria segurança. Então isso faz com que a gente fica meio, vamos dizer assim, inseguro, A gente não vê prosperidade para o futuro. A intenção é que o movimento que teve início na última quarta-feira no estado do Paraná e em Santa Catarina seja expandido para o resto do país ao longo da semana, segundo informações dos caminhoneiros de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Para o presidente do Sindicato dos Motoristas de Mococa e região, L. Teodoro da Silva, o setor de transporte de carga está passando por uma crise histórica, sem que os caminhoneiros consigam retorno. Ele disse que falta capacidade do governo para negociar e resolver o problema. A falta de capacidade do governo de discutir o assunto com esses trabalhadores, que, aliás, o setor de transporte é o que menos faz greve no país. Se parou, porque algo está acontecendo. E já faz anos que não aumenta o frete. Isso afeta as condições do transportador de transportar a mercadoria, porque ele tem que pagar para colocar combustível no caminhão. Ele tem que pagar o pedágio para usar a estrada. Quer dizer, não é possível fazer isso sem ganhar. E vai chegar um ponto que tem que parar mesmo. E o ponto que chegou é esse que está aí. É um gargalo que o governo tem que discutir. Tem que ter capacidade para discutir o assunto. O estado com mais bloqueios é Santa Catarina, com 18 trechos interditados até agora. O movimento começou por causa da alta no preço do óleo diesel, do aumento de impostos e do baixo valor do frete, que acaba não compensando os gastos que aumentaram muito nos últimos tempos. Não prejudica só a gente, Você vê a agricultura que nós estamos vivendo aí, ó, o preço do óleo diesel aí, para quem produz aí, é muito caro, Você vê, tudo depende do óleo diesel, Você já imaginou se parar um dia os caminhões? Você já imaginou? Fica todo mundo sem comer. Há 20 anos na estrada, seu Luiz Carlos reclama e diz que não compensa mais transportar cargas a longas distâncias. Além do preço alto do óleo diesel, tem também que pagar pedágios e os fretes não correspondem aos gastos. O pneu esquenta mais, gasta mais, você tem que tocar mais, senão você não chega. Aí tem aquele momento que você tem que tocar tal hora, parar tal hora, você entendeu? Senão o guarda te pega, te multa. É tudo complicado, na estrada está difícil. Muitas cidades estão sendo afetadas pelo movimento dos caminhoneiros, como falta de gasolina em muitos postos de combustíveis. Supermercados do interior do Paraná também estão ficando sem comida. Para o presidente do Sindicato de Mococa, a situação pode ficar ainda pior, porque 72% da produção do país é transportada por caminhões. Pode entrar em colapso, porque eu te falo uma coisa, o arroz, o feijão que consome lá em Manaus sai do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, sobre caminhão. E vai chegar um ponto que vai desabastecer o Ceasa lá de Manaus. Como é que nós vamos ficar? Então isso é problema do governo. Com o aumento do óleo diesel, as transportadoras são afetadas e vão repassar os custos para as empresas. O aumento do óleo diesel, ele afetou diretamente a empresa. A gente teve que passar um repasse de valores um pouco expressivo para os clientes, Então isso já afetou a nossa empresa, porque alguns clientes ou não concordam ou acabam
optando por outros meios de transportar, até mesmo com transporte próprio, então já afeta um pouco a nossa produção. Ela disse que a manifestação afeta a empresa diretamente e orienta os motoristas da empresa a não passar pelos bloqueios para não ter problemas com os caminhoneiros que participam do movimento de repúdio às medidas tomadas pelo governo federal. Agora, os protestos, os nossos motoristas eles não aderem a protestos, até mesmo por terem registro, ser uma empresa sólida, né? Mas nas estradas, se eles se deparam com protestos, eles são obrigados a parar, então afeta o andamento da empresa. A gente que tem mais ou menos 40 filiais espalhadas aí pelo país acaba afetando a chegada deles e consequentemente entregas de mercadorias e descontentamento de cliente também, né? Porque o transporte é o que movimenta o país, né? Toda empresa, não importa o segmento dela, ela depende de transporte. Então, se nós precisamos, o nosso meio de viver é o transporte. Para nosso caminhão se movimentar, precisa do diesel. O diesel reajusta e tem uma previsão de reajustar novamente ainda no decorrer do ano. Consequentemente, o nosso frete reajusta, impacta nas indústrias, em todo mundo que depende de transporte. A gente costuma dizer que eles reajustam exatamente aonde impacta para todo mundo, né? Se reajustou o diesel, quem depende de transporte vai ter que reajustar o produto também. Para discutir o assunto, precisava ter alguém que entende do ramo. Cadê o ministro do Transporte? Será que o ministro do Transporte entende de transporte? Onde ele está? Nós precisamos dele, é o momento de aparecer e mostrar a cara e explicar para nós o que ele está fazendo lá. Porque, na verdade, é nós que paga ele também.